começo de conversa. O que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aqui, para que vocês consigam compreender, é necessário fazer uma diferenciação, tá? A diferença entre transtorno e doença. Muitas pessoas ainda têm o autismo como uma doença. E isso, gente, é totalmente errado, tá? O autismo não é uma doença. Por quê? Para algo ser considerado uma doença, nós temos alguns critérios, alguns fatores que nós precisamos levar em consideração. E eu vou pontuá-los aqui para vocês, tá? Para que algo seja considerado como uma doença, primeiramente precisa ter uma sintomatologia específica. Algo que possa ser sentido, né? Que possa ser sentido no nosso corpo, que possa ser visualizado no nosso corpo ou detectado por meio de exames. E o autismo, ele não é detectado, não tem nenhum exame que seja capaz de detectar o autismo. Então, o autismo, o processo de diagnóstico, ele se dá totalmente por observação do comportamento do indivíduo, certo? Então, aqui, o autismo ele não é uma doença, primeiramente porque ele não tem uma sintomatologia específica que pode ser sentido no corpo ou visualizado, detectado por meio de exames. Para que algo seja considerado uma doença, ele precisa ter uma causa reconhecida. E nós sabemos, né, para quem não sabe, estou dizendo agora, o autismo, as causas do autismo ainda não são totalmente conhecidas. Então, o autismo não é uma doença, mais uma vez, levando em consideração esse segundo ponto. Para que algo seja considerado uma doença, precisa ter causas totalmente reconhecidas. Outro ponto, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença significa o quê? Ausência de saúde. E o indivíduo no espectro autista não significa que ele não tem saúde, tá? Então, outro ponto que diz aqui para vocês por que o autismo não é uma doença. Porque uma doença é uma ausência de saúde. E indivíduos no espectro autista não apresentam ausência de saúde, tá? Então, levando em consideração esses pontos, nós aqui vamos desmistificar, eu desmistifico para vocês. Se vocês escutarem ainda alguém falar que autismo é uma doença, não, isso é totalmente errado. E hoje vocês já têm os motivos, já podem explicar por que o autismo não é uma doença. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O indivíduo ele já nasce no espectro autista e, de forma geral, é uma forma diferente do cérebro dessa pessoa funcionar. O indivíduo no espectro autista ele tem um funcionamento cerebral diferente dos indivíduos ditos típicos, tá? Então, os indivíduos no espectro autista têm uma forma diferente de pensar, de funcionar, e isso não significa que é errado, ok, gente?